Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Aprovadas novas regras para o reconhecimento de suspeitos. Cidade do Rio de Janeiro proíbe os fogos de artifício. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta da delegada responsável pelo caso Thiago Brenan. O Marcos Guimarães tem os detalhes para a gente aqui de São Paulo. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A suspeita é que a delegada tenha beneficiado o empresário em um dos inquéritos que ele responde. Ela chegou a pedir à justiça que o caso fosse mantido em sigilo. Segundo a Polícia Civil, a delegada já foi afastada das investigações. Thiago Brenan é acusado de agredir e ameaçar uma modelo dentro de uma academia na capital paulista. Após a denúncia, outras vítimas também procuraram a polícia. Além de lesão corporal, Brenan é suspeito de cometer os crimes de cárcere privado e estupro. O empresário está nos Emirados Árabes desde setembro. Ele chegou a ser preso pela Interpol, mas pagou fiança para responder pelos processos em liberdade. Salsi. Obrigada, Marcos. 27 voos do aeroporto de Congonhas foram cancelados ao longo do dia por conta de um temporal em São Paulo. Todas as zonas da capital paulista ficaram em atenção para alagamentos até às 11 da noite. Os bombeiros receberam 67 chamados para queda de árvores e 55 para inundações e alagamentos. A Avenida 23 de Maio, importante corredor que liga as zonas norte e sul, teve o tráfego interrompido por conta de alagamento. No centro da cidade, a inundação deixou esta rua intransitável. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza o governo a implantar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas escolas. Vamos saber as informações agora direto de Brasília com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A proposta pretende articular os governos federal, estaduais e municipais para prestar apoio às escolas consideradas violentas. Uma das medidas é oferecer apoio psicológico e social aos funcionários da educação vítimas de violência no ambiente escolar ou nas proximidades das escolas. O programa terá que produzir estudos, mapear as ocorrências desse tipo de violência e traçar estratégias e soluções para combater o problema. Já na área preventiva, vão ser promovidos programas de educação para garantir a paz no ambiente escolar. O texto foi aprovado sem alterações pelos deputados e agora segue para análise dos senadores. Salsi. Certo, Matheus. Já conversamos novamente. Olha, vereadores do Rio de Janeiro aprovaram uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício na cidade. O Pedro Paulo Filho chega agora com os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com essa nova regra, apenas a prefeitura vai poder usar fogos sem estampido ou que provoquem barulho de, no máximo, 120 decibéis nos eventos públicos. Bom, o mesmo critério também vale para outras instituições, desde que tenham a autorização do Executivo Municipal. Já o uso individual de qualquer morador, esse fica proibido. A lei também veta a fabricação e a venda de fogos no município do Rio. Essas restrições são para proteger pessoas sensíveis ao barulho, como as com o transtorno do espectro autista e também os animais. Bom, mas essas novas regras ainda não alteram o que já está programado para a tradicional festa de Réveillon de Copacabana. É que o novo texto só vai entrar em vigor em um prazo de até 180 dias. Salsi. Obrigada pelas explicações, Pedro. Boa noite para você. O censo demográfico, que é realizado pelo IBGE, não vai ser concluído neste ano. Houve um novo adiamento. Então, agora a conclusão ficou para quando, hein, Virginia Nalon? Boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Inicialmente estava previsto para outubro, depois passou para dezembro, agora censo mesmo só em janeiro. Segundo o IBGE, a pesquisa tem enfrentado dificuldades para contratar recenseadores nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tudo por conta dos R$2.000 por mês. Até agora, são 60 mil recenseadores trabalhando e o salário baixo tem afastado essas pessoas. 30 mil vagas seguem em aberto.
Outro problema enfrentado é a dificuldade em convencer a população a responder às questões. Ainda assim, o censo já contou 168 milhões de pessoas. No Brasil, 78% da população estimada. Salce. Obrigada, Virgínia. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade as contas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, a coligação apresentou documentos que esclareciam as irregularidades apontadas no exame de contas eleitorais do TSE. O julgamento era a última etapa necessária para a diplomação do presidente eleito e do vice, o que garante a posse para governar o Brasil a partir de janeiro. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que estabelece novas regras para o reconhecimento de suspeitos de crimes. O Matheus Escavazini está de volta com as informações para a gente. Matheus. Salce, pelas regras, todo o processo de reconhecimento deverá ser gravado e as partes envolvidas no processo deverão ter acesso a essas imagens. Também será feita uma investigação preliminar para levantar indícios de se a pessoa acusada realmente participou do delito antes que ela passe por esse reconhecimento. As regras também estabelecem que se evite o uso de imagens de redes sociais e pelo menos 4 pessoas deverão ser apresentadas no reconhecimento. Quando isso não for possível, deverão ser apresentadas pelo menos 4 fotografias de possíveis suspeitos. A presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, defendeu que essa resolução pode evitar a prisão de pessoas inocentes e garantir a condenação dos verdadeiros culpados. Salce. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A Polícia Federal prendeu agora à noite o empresário Milton Baldin, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. A prisão foi determinada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o empresário convoca atiradores e caminhoneiros para participar de uma manifestação e impedir a diplomação do presidente eleito. Baldin estava acampado com um grupo que não aceita o resultado das eleições presidenciais. 2 ministros tomaram posse nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça. Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia em Brasília. Bolsonaro não discursou. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve na cerimônia. Após o evento, ele conversou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou por 60 dias a investigação que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes durante a gestão da pandemia. O magistrado do Supremo Tribunal Federal analisa documentos, depoimentos e provas colhidas pela CPI da pandemia no Senado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento das ações. Avançaram as negociações para a composição dos ministérios do futuro governo Lula. O Ministério da Economia pode ser transformado em 3. O presidente eleito Lula recebeu lideranças do PSB, PDT e Solidariedade. Na pauta, a busca de apoio para a aprovação da PEC do estouro e também a distribuição de ministérios. Na semana passada, Lula se encontrou com o MDB, PSD e União Brasil. Já estão sendo negociados 3 ministérios para o MDB, 2 para a União Brasil e 1 para o PSD. Lula vem discutindo com a equipe e deve desmembrar a parte econômica do governo em 3 ministérios: Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nós elaboramos as diretrizes gerais do programa de governo, o programa econômico. Isso foi divulgado ainda na campanha, depois foi agregado na medida em que se ampliou a frente. Então é importante se salientar que a política econômica será do governo, não será de um ministro. O grupo de trabalho do planejamento também propõe retirar a proposta de reforma administrativa que hoje está no Congresso e apresentar um novo texto. 13.200.000 pessoas entraram para o mapa da fome na América Latina e Caribe. Isso apenas entre 2019 e 2021. Os dados são de um relatório produzido por 3 instituições ligadas às Nações Unidas. O número representa um aumento de 30% no período.
Ao todo, os órgãos calculam que 56 milhões e meio de pessoas sofram com a fome na região. Um dos motivos do crescimento da pobreza é a disparada da inflação, principalmente dos produtos básicos. Aqui no Brasil, a Confederação Nacional da Indústria avalia que a PEC do estouro deve estimular a alta da economia brasileira no ano que vem. Mas é preciso cuidado, viu, com um possível aumento da inflação. De acordo com a CNI, a PEC do estouro, que prevê gastos públicos adicionais de 170 bilhões de reais nas contas públicas no próximo ano, deve estimular uma alta no Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Isso porque as medidas devem resultar em um aumento do consumo das famílias, favorecido pelos auxílios sociais, impulsionando a economia. A Confederação projeta um crescimento de 3,1% da economia para este ano e de 1,6% para 2023. Na indústria, que é responsável por cerca de 20% do PIB, a CNI estima alta de 0,8% em 2023, ou seja, abaixo da expansão de 1,8% prevista para esse ano. A inflação do ano que vem deve ficar em 5,4%. Segundo o levantamento, essa redução do ritmo de crescimento deve ser provocada pelas altas taxas de juros, inflação elevada e o menor crescimento mundial. O setor de serviços e a expansão do mercado de trabalho devem ser os responsáveis por manter o aquecimento da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria ressalta ainda a necessidade de se discutir a reforma tributária no ano que vem e alerta sobre o aumento da dívida pública caso a PEC do estouro seja aprovada no Congresso Nacional. Claro que preocupa não só a mim, mas a todos os brasileiros, está preocupando o Congresso, está preocupando o próprio governo futuro. Eu entendo a necessidade de termos aí um Bolsa Família, porque hoje tem um bolsão de pobreza muito grande no Brasil e nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então, eu acho que é necessário. Por outro lado, temos que ver se não tem possibilidade de corte de gastos e de outras despesas em outros setores que estão sendo mal geridos. O setor da construção deve fechar o ano com crescimento 3 vezes maior que o previsto. E esse bom desempenho reflete resultados positivos também na criação de empregos. O número de vagas mais que dobrou em relação ao que era esperado. O trabalho está na fase final. Os primeiros galpões do Centro de Logística em Santo André, no ABC Paulista, vão estar prontos até fevereiro. É uma das 12 grandes obras nesse ano da construtora, que também ergue condomínios residenciais. Com o desaparecimento ou a diminuição da pandemia, as coisas realmente melhoraram muito. Começaram a aparecer oportunidades para se fazer e clientes querendo comprar ou alugar. Os projetos da empresa nesse ano geraram mais de 1.700 empregos. O Rian foi um dos últimos contratados. É o primeiro registro na carteira dele. A sensação é boa de ter um emprego, você falar assim, vou acordar todo dia de manhã, vou para o trabalho, voltar bem. Na construção civil, em geral, o desempenho neste ano tem sido bem melhor do que as empresas previam. Lá atrás, a expectativa era de crescer 2%, mas o setor deve fechar 2022 com uma alta de 7%, em uma atividade que sempre precisa de bastante mão de obra. Acelerar significa gerar muitas vagas novas. Em 12 meses, até outubro, foram mais de 240 mil empregos gerados. O setor foi responsável por 1 em cada 10 postos formais de trabalho criados no país. Gente contratada, principalmente para trabalhar na construção de imóveis residenciais. Você tinha lá um discurso, né, que a vida era feita fora de casa. Com a pandemia isso caiu por terra, né? Então passou-se a valorizar o espaço, mesmo porque as pessoas precisaram trabalhar dentro de casa, né? No ano que vem, os juros ainda altos e a inflação podem atrapalhar o setor. Mas a expectativa é de continuar crescendo e contratando. Não inventaram obra sem trabalhador ainda. Se tiver obra, o emprego cresce. No Peru, cerca de 5 quilômetros de praia foram fechados por conta de um surto de gripe aviária.
Os primeiros casos da doença surgiram há 2 semanas. Até agora já foram confirmadas mais de 22 mil mortes de aves na costa peruana. O governo decretou alerta sanitário por 180 dias. Segundo as autoridades locais, o fechamento das praias vai seguir até que a área seja desinfetada e os pássaros sejam removidos. Ainda nos destaques internacionais, a União Europeia aprovou um acordo que proíbe a importação de produtos que venham de áreas de desmatamento. Segundo o documento, as empresas que vendem produtos para a União Europeia deverão apresentar uma declaração que comprove que as cadeias de suprimentos não contribuem para a destruição de florestas. Entre os produtos que costumam estar ligados ao desmatamento estão carne, café, soja, cacau, madeira, couro e borracha. A lei ainda deve ser formalmente aprovada pelos países do bloco, no prazo máximo de 1 ano. Um relatório da Agência Internacional de Energia prevê que em 5 anos a energia solar vai superar a produção energética garantida pelo carvão. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. De acordo com o relatório, o mundo vai ter energia renovável suficiente para abastecer toda a China. E a expectativa é que a energia verde se torne a maior fonte global de eletricidade já em 2025. Essa corrida pelas fontes renováveis foi acelerada principalmente por causa da crise energética provocada pela guerra da Ucrânia. A China é a líder dessa renovação, seguida pelos Estados Unidos e a Índia. Nos próximos 5 anos, os chineses devem responder por quase metade da capacidade global de energia renovável, o que é considerado fundamental para reduzir o aquecimento do planeta. Aqui no Japão, 22% da energia no ano passado veio de fontes renováveis, como a energia solar, eólica e de hidrogênio. A meta é chegar a 100%. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Excelente. Na Grécia, 35 pessoas foram presas em atos contra o governo. Milhares de manifestantes foram às ruas nas cidades de Atenas e Tessalônica. Os protestos lembraram a morte de um jovem pela polícia há 15 anos. Ativistas arremessaram bombas nos agentes que responderam com gás lacrimogênio. Na época, o policial responsável pelo tiro chegou a ser condenado à prisão perpétua em primeira instância, mas depois acabou solto pela justiça. De volta ao Brasil, imagens da câmera de segurança do ônibus, onde uma jovem teve o rosto cortado, podem ajudar nas investigações. No vídeo, uma passageira sentada atrás da vítima se levanta da poltrona. O caso aconteceu durante uma viagem entre o Recife e Salvador. Passava das 5 da manhã e a maioria dos passageiros dormia. Mesmo com as luzes apagadas, é possível ver que a mulher se levanta e se movimenta rapidamente. Nenhum outro passageiro é flagrado até que 30 segundos depois, a estudante percebe que foi ferida e corre em direção à amiga. Desde o momento que o delegado falou que as imagens comprovavam, foi como se de fato tivesse saído um peso das minhas costas, porque a sensação de pensar na possibilidade de, por algum motivo, não ter acesso a essas câmeras, me deixava angustiada. A suspeita tem 45 anos e mora no Recife. Tentamos contato por telefone, mas ela não atendeu as ligações. Grave seu recado agora. A mulher chegou a ser interrogada, mas foi liberada depois de assinar um termo de ocorrência. Uma faca encontrada na bagagem dela foi enviada para análise dos peritos. A Polícia Civil informou em nota que aguarda o resultado da perícia. Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal. Hoje, exatamente 7 dias depois de ter o rosto cortado enquanto dormia, a estudante foi retirar os pontos. Foram necessários, ao todo, 18 para fechar o corte. Enquanto se recupera, ela espera a justiça. Eu sei que ela deve estar planejando alguma coisa aí de se esconder, não sei. À medida que vai repercutindo, eu acredito que fica mais fácil de alcançar a justiça, de acelerar esse processo. Pelo menos 40 pessoas foram presas numa grande operação contra a pornografia infantil no Brasil e no exterior. Os policiais fizeram buscas em 18 estados e em outros 4 países. Mais de 500 policiais foram às ruas ao mesmo tempo em quase todo o Brasil.
Uma operação coordenada para combater um crime praticado, na maioria das vezes, dentro de casa. O armazenamento e a troca de material de pornografia infantil pela internet. Aqui em São Paulo, as equipes estiveram em 63 endereços. 21 suspeitos foram presos. No Rio de Janeiro, esta casa de alto padrão foi alvo de buscas e um homem acabou detido. Em Porto Alegre, os policiais vasculharam computadores e celulares usados pelos criminosos para identificar outros suspeitos e vítimas. Segundo as investigações, os presos agiam sozinhos. São indivíduos isolados em 5 regiões do Brasil, tá? E no decorrer das investigações, se eventualmente ocorrer uma conexão com grupos criminosos, a gente vai repassar. A operação, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, aconteceu em 18 estados do país. Ao todo, foram cumpridos 125 mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação também se estendeu para fora das fronteiras brasileiras, com agentes nos Estados Unidos, no Panamá, Equador e na Argentina. No Brasil, quem armazena conteúdo relacionado à exploração sexual infantil pode ficar até 4 anos preso. A pena aumenta a 2 anos para o suspeito que compartilhar as imagens. Se o criminoso produzir os vídeos ou as fotos, ele pode pegar até 8 anos de cadeia. O coordenador da operação faz um alerta aos pais de crianças e adolescentes. Estão utilizando perfis falsos, estão abordando seus filhos. Então, a prevenção é o mais importante. Utilize o controle parental, tá? Acompanhe o que seu filho está fazendo, deixe o computador da casa em local acessível a todos. A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira 11 suspeitos de aplicar o golpe do empréstimo consignado. Os investigadores acreditam que centenas de idosos tenham sido enganados pela quadrilha. Dos 16 mandados de prisão, 13 eram contra mulheres. Esse perfil já fazia parte do golpe. Eles tinham preferência a mulheres jovens que, em tese, trazem confiança para que os idosos comparecessem ali após receber o telefonema e caíam realmente na lábia, digamos assim, dessas pessoas. Os alvos, idosos com pouca instrução, que aceitariam assinar contratos sem questionamentos. Uma financeira registrada regularmente no Banco Central era usada pela quadrilha para dar aparência de legalidade à fraude. Segundo a polícia, os criminosos ligavam para as vítimas, alegando que elas teriam direito a receber um dinheiro da Previdência Social. Na expectativa de ganhar algum benefício, os idosos compareciam ao escritório e eram convencidos a fornecer dados pessoais e bancários. As informações eram usadas para conseguir empréstimos consignados. Eles não repassavam para os idosos vítimas, só que a margem de consignado saía no contra-cheque dos idosos e só percebiam isso no mês subsequente. 32 pessoas registraram a queixa na delegacia, mas a polícia acredita que há centenas de vítimas. Em agosto, o grupo já havia sido alvo de busca e apreensão. A investigação revelou que os golpistas tinham uma meta mensal: contratar R$500 mil em empréstimos. Em um ano, eles teriam arrecadado R$6 milhões. Sobre a informação de que a financeira usada pela quadrilha tem um registro no Banco Central, nós procuramos a instituição, mas não tivemos retorno. E olha, 6 pessoas foram presas aqui em São Paulo por sequestrar e obrigar os reféns a fazerem transferências bancárias. E como ocorre muitas vezes nesse tipo de crime, a quadrilha usava um site de relacionamento para seduzir as vítimas. Policiais civis tinham nas mãos 17 mandados de prisão. Os agentes vasculharam as casas dos suspeitos em busca de provas. Eles prenderam 6 pessoas investigadas por integrar uma quadrilha que sequestrava as vítimas para obrigá-las a fazer transferências por Pix. Os valores eram sempre altos. Um dos reféns perdeu R$250 mil. Segundo a polícia, a quadrilha agia em bairros da Zona Norte e Zona Oeste de São Paulo e também em algumas cidades da região metropolitana. As vítimas eram atraídas para encontros marcados num aplicativo de namoro. Uma delas chegou a ficar 36 horas em cativeiro. Empréstimos, conta corrente, cartão de crédito, então tudo isso
acaba trazendo aí um prejuízo muito grande para a vítima. Casos de tortura, de roleta russa e várias outras torturas que a gente não pode nem falar. Quando o chamado golpe do amor não dava certo, a quadrilha escolhia as vítimas de forma aleatória nas ruas. Me amarraram as mãos e os pés. Quando eu cheguei lá no cativeiro, cobriram minha cabeça e seguiram em frente, xingando. Eu acho que eles estavam realmente bem alterados. Para desarticular a quadrilha, os investigadores rastrearam o caminho do dinheiro, checaram quem recebia as transferências. Também encontraram digitais dos suspeitos nos veículos dos reféns. 3 policiais militares envolvidos na sessão de tortura num supermercado na Grande Porto Alegre ficaram em silêncio nesta terça-feira no interrogatório. Uma das vítimas pediu dinheiro ao filho pelo celular para que os seguranças parassem as agressões motivadas pelo furto de uma picanha. Todos os envolvidos nas agressões que aconteceram no depósito do supermercado já foram identificados pela Polícia Civil. Novas mensagens de áudio divulgadas hoje revelam o momento em que uma das vítimas pede dinheiro ao filho para ser libertada da sessão de tortura. Pode ser, mas tem que conseguir os outros 200 e pouco. Pode ser esses 500 agora. Tem que ser urgente aí. Eles estão só esperando. Gerente e subgerente assistiram a cenas de horror que duraram 45 minutos. 5 vigilantes participaram ativamente da violência. Segundo as investigações, 3 dos 5 seguranças são policiais militares, 2 da ativa e 1 aposentado. Os ex-funcionários do supermercado e as 2 vítimas deverão prestar novos depoimentos ainda nesta semana. A polícia pretende concluir o caso até sexta-feira. Hoje, 3 seguranças estiveram na delegacia, mas ficaram em silêncio do interrogatório. Se identificaram, assumiram participação nos fatos, mas não declararam, não responderam aos nossos questionamentos. As investigações começaram após uma das vítimas dar entrada no hospital com diversas fraturas no rosto. O homem já saiu do coma induzido. O caso aconteceu em outubro, mas só veio à tona com a divulgação das imagens. Estamos investigando a possibilidade de tortura, a extorsão e ainda um dano, que foi quebrado um aparelho celular de uma das vítimas. Em nota, a defesa dos 3 policiais militares envolvidos disse que eles estão contribuindo com as autoridades policiais. A defesa do gerente e do subgerente informou que só vai se manifestar no processo. Nesta quarta-feira, a seleção brasileira vai fazer o primeiro treino de preparação para o jogo das quartas de final. O Brasil enfrenta a Croácia na sexta-feira e mais um jogador que estava lesionado pode estar de volta para essa partida. A seleção voltou aos treinos. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os reservas é que foram a campo. E a novidade foi a presença de Alexandro. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no quadril e corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Tite já para o jogo de sexta-feira contra a Croácia pelas quartas de final. Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no joelho direito, foi submetido a uma cirurgia. Ele deve voltar ao futebol daqui a 3 meses. E mais 2 seleções se classificaram para as quartas de final. Marrocos eliminou a Espanha nos pênaltis e pela primeira vez vai estar nesta próxima fase da Copa do Mundo. Portugal goleou a Suíça por 6-1. As 2 equipes se enfrentam nas quartas de final. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. A polícia do Reino Unido procura os criminosos que roubaram 5 carros de luxo no mesmo golpe. O valor dos veículos equivale a 4,5 milhões de reais. A ação durou cerca de 1 minuto. O assalto aconteceu na cidade de Bolton, a cerca de 50 quilômetros da capital inglesa, Londres. Nas imagens divulgadas pelas autoridades, é possível ver os ladrões saindo da propriedade com os carros. Apenas um dos modelos foi recuperado até o momento, mas ninguém foi preso. E a Agência de Estudos Geológicos dos Estados Unidos divulgou novas imagens do maior vulcão ativo do mundo. O Mauna Loa está em atividade há cerca de 10 dias no Havaí e tem garantido belíssimas imagens. O registro é do fluxo de lava da 3ª fissura do vulcão. Não há risco para os habitantes que vivem ao redor da montanha. É a primeira vez em quase 40 anos que o vulcão entra em erupção.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.